Olá, adorador! Você está no canal Bendito e hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 60. Este salmo é intitulado Ao Mestre de Canto, segundo a melodia O Lírio do Testemunho, um hino de Davi para ensinar, quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Este salmo de Davi é destinado ao ensino para instruir as gerações presentes e futuras, especialmente sobre confiar em Deus. O contexto citado no título do salmo está situado em algum momento da primeira parte do reinado do rei Davi, quando ele conquistou as nações vizinhas. A forma plural usada nos pronomes nos versículos 1 a 3 indica que Davi estava falando ao Senhor em nome dos israelitas. Eles se sentiam abandonados por Deus, pois Edom tinha invadido a terra de Israel como águas que rompem uma represa ou como um terremoto que abala toda a terra, causando muitos estragos. Davi, então, fez um apelo pela misericórdia de Deus por causa dessa derrota. Ele sabia que quando o Senhor lutasse por Israel, a vitória seria garantida. Se tinha havido derrota, certamente tinha sido por causa de algum desagrado de Deus. E se de alguma forma Deus permitiu a derrota de Israel, isso não desanimou Davi de apelar a ele por misericórdia e restauração. Quando a sensação do abandono divino causar luto e arrependimento, com certeza será apenas parcial ou temporária. A restauração logo virá. Davi sentiu como se toda a terra tremesse com a derrota do povo de Deus, mas o Deus que poderia abalar a terra também poderia reparar suas brechas. A derrota de Israel foi difícil de entender. O povo agia como se estivesse embriagado de vinho, cambaleando, transtornado de um lugar para o outro. Somente a interposição de Deus poderia preservar seu povo da destruição total. Mas ainda assim, houve uma espécie de conforto em compreender que Deus estava por trás de tudo aquilo. Porque o que Deus faz em julgamento ou disciplina, Ele pode restaurar em amor e misericórdia. Mesmo diante da rejeição de Deus, Davi reuniu o povo e hasteou a bandeira da lealdade e da confiança no Deus de Israel, Jeová Nissi, que significa o Senhor é a nossa bandeira. O conceito da bandeira estava ligado à confiança de Israel em Deus e em sua vitória para eles. E o que vemos aqui é a fé substituindo o medo no coração de Davi. Observe a palavra selá neste ponto, sugerindo atenção especial a este fato. Por causa dessa bandeira, o grito de libertação é levantado. Apesar da derrota sofrida, Davi reivindicou-se a ele e ao seu povo como amados de Deus. A palavra hebraica amados pertence à linguagem da poesia de amor e apela para os laços mais fortes dos relacionamentos. O texto não explica de que maneira Davi recebeu a mensagem do Senhor descrita nos versículos 6 a 8, mas ele creu nela imediatamente e a passou adiante para o povo. Falando como um profeta inspirado, Davi falou que o próprio Deus se regozijaria em seu senhorio sobre Israel e em sua vitória sobre as nações. Nesses versículos, Deus proclamou como a terra de Israel era a sua possessão especial. As menções específicas mostram que Deus não falou simbolicamente, mas sim geograficamente. Embora ele seja Senhor de toda a terra, ele tem um cuidado e consideração especial pela terra de Israel. Enquanto as nações lutavam, Davi reivindicava que o Senhor desse um passo à frente e resolvesse aquelas disputas com sua autoridade suprema. Não se tratava mais de rivais lutando pela posse da terra, mas sim do senhor do feudo, repartindo as suas terras exatamente como lhe convinha. Observe que Deus repete várias vezes: meu, minha, pois tudo é dele, e aqueles a quem ele dá partes dessas terras são seus mordomos. Deus refere-se com desprezo aos inimigos que atacavam Israel. E eu quero chamar a sua atenção sobre o que Deus fala sobre Moabe, Edom e a Filístia.
Tanto Moabe quanto Edom eram conhecidos por sua arrogância. E na sua fala aqui, Deus lhes dá lugares de serviço mais humilde. Moabe é visto como uma bacia, usada para lavar pés sujos, uma imagem de humilhação, de alguém reduzido a serviços humildes, à condição de servo. Já Edom era um antigo inimigo de Israel, orgulhoso, insolente e cruel. Sobre ele Deus diz: atirarei minha sandália, que significa tomar posse, reivindicar senhorio. É uma expressão proverbial para dizer: vou pisar neles e usá-los como escravos, jogando meus sapatos neles. Os sapatos ou sandálias poderiam ser jogados com raiva ou desprezo, pois esse era o comportamento comum de muitos senhores naquela época. Quanto aos filisteus, eternos inimigos de Israel, sobre eles Deus se jubilaria, ou seja, daria seu grito de vitória. Davi sabia que a derrota anterior do exército de Israel aconteceu porque Deus não havia lutado por eles ou com eles, mas agora ele confiava que Deus levaria Israel à vitória. Pela fé, Davi tomou posse das promessas dos versículos 6 a 8 e enquanto ele permanecia na batalha no norte, ele enviou parte do exército ao sul sob o comando de Joabe e Abissai para lutar contra esses inimigos. Depois se juntou a eles para celebrar a grande vitória. Lutar em duas frentes não foi fácil, mas Deus lhe deu vitória. É provável que a cidade fortificada a qual Davi se refere fosse Petra ou Selá, a capital de Edom, que até hoje pode ser visitada. É a fortaleza montanhosa mais inacessível e aparentemente inconquistável de Edom. Somente Deus poderia dar vitória sobre uma fortaleza como aquela, e Davi sabia disso. Ele viu muitos homens corajosos realizarem grandes coisas no campo de batalha, mas Davi não confiava em si mesmo, nem em seus oficiais competentes, nem em seus soldados valentes. Nessa situação específica, a ajuda do homem não era suficiente. Na verdade, era inútil, mas ele confiou inteiramente no Senhor e a sua fé foi honrada. E amanhã nós veremos um cântico do rei Davi em um momento de grande aflição, orando por um inimigo que ele não menciona o nome e também pedindo proteção para a sua vida e segurança para o seu trono. Os detalhes dessa canção você confere amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!